ressuscitar. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, viver. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reina. Teu Senhor, teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Santo Deus, levante as suas mãos para o alto. Nós estamos atingindo os céus neste momento com a adoração. Cadeias estão sendo quebradas neste lugar. Enquanto você adora, Deus está libertando a tua alma. Enquanto você adora, Ele está curando a tua enfermidade. Enquanto você o adora, Ele está movendo o mundo espiritual ao teu favor. Ele está abrindo porta, Ele está fechando cova, Ele está indo de encontro à tua família. A adoração está atingindo os céus, meu amado. Nós estamos aqui numa batalha espiritual, e Deus está rompendo os céus para derramar sobre a tua vida hoje uma grande graça, um grande favor. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Declare de mãos para o alto. O céu te adora, proclama, e Ele vai de encontro à tua casa, e Ele vai de encontro à tua saúde, porque Ele é invencível, inigualável. Você pode aumentar o volume da tua voz. Aumenta o volume da tua voz. Aumenta o volume da tua voz. Vai pra baixo, para mandar. Vai, xerecarabá. Mais uma vez, és invencível. Declare isso. Inigualável, hoje pra sempre. Pra sempre. Ele vem sobre ti. Ele vem sobre ti. Ai, xarabá, mandar. E tu é a glória, e acima de todo. Declare poderoso. Poderoso esse nome é. Nome que cura, nome que liberta, nome que te tira do cativeiro nessa noite. Recabaçou Yoko. Poderoso esse nome. Ei, Babassuyanai. Poderoso esse nome é. Nome de quem? Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de poderoso é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus.
Jesus, nome de Jesus, nome que é acima de todo nome. Quando você declara o nome de Jesus, nome de Yeshua, o mundo espiritual se move sobre a tua vida, porque esse nome está acima de todo nome, e diante desse nome todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Verbo encarnado, que está neste lugar, que está nesta igreja, que está neste culto nessa noite, para poder fazer maravilhas ao teu favor. Eu queria que você aplaudisse bem forte e desse um glória a Deus o mais forte que você puder. Oh, aleluia! Ei, rabassora maná. Aleluia! Aleluia! Você pode tomar teu assento. Aleluia! Rabassuia cananai. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia! Deus ainda tem muito mais essa noite, amém? Sua palavra diz lá em Isaías capítulo 44: porque eu derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Ele tem muito para você nessa noite ainda. Aquele que tem sede ainda vai beber de um rio poderoso nessa noite, meu amado. Você crê nisso? Você crê nisso de verdade? Glória a Deus. Nós vamos estar falando nessa noite sobre o tema da nossa mensagem: segredos são para os íntimos. Eu queria que você repetisse o tema dessa mensagem nessa noite: segredos. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que Deus nessa noite vai fazer algo extraordinário, vai nos levar para um nível mais além. Eu já falei aqui de manhã, e eu fiquei muito feliz com o tema dessa mensagem que Deus entregou, porque é algo que eu amo falar sobre isso. E nós vamos estar lendo nessa noite Salmos 25, 14. E também posterior nós vamos estar lendo Mateus capítulo 13, versículo 11. Salmos 25, 14 e Mateus capítulo 13, versículo 11. Amém? Você está preparado? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Eu vou repetir: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a aliança. Mateus capítulo 13, versículo 11 diz assim. Mateus 13, 11. Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino, mas a eles não. Glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir essa palavra, meu amado? Aleluia. Sabe, essa palavra segredos, ela tem um significado na sua raiz hebraica de intimidade, de conselho secreto, ou um termo de confidencialidade. É algo que você vai fazer, às vezes você vai fazer algum acordo com alguém, alguma negociação com alguém, e você precisa assinar um termo de que aquilo ali você não vai contar para ninguém. Você não vai abrir os dados que estão escritos naquele contrato. Você não vai abrir os dados pessoais daquela pessoa. E isso é um termo que é usado aqui. O termo segredo, o termo de conselho secreto, quando você usa isso. E o Senhor está dizendo que o Senhor confia os seus segredos, a sua intimidade aos que o temem. Mateus capítulo 13 diz assim: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios.
E essa palavra aqui, mistérios, que Jesus está falando, no grego diz mysterion, mas deriva do mio, que na verdade significa segredo ou fechar a boca. Então, na verdade, Jesus estava falando ali com os discípulos, uma multidão estava caminhando com ele, uma multidão estava ali caminhando com Jesus. Mas Jesus chama ali seus discípulos de lado e fala assim: a vocês eu confio segredos, mas a essa multidão não. E por que será que Jesus, e por que será que na palavra de Deus está escrito que Deus tem os seus segredos? Deus tem a sua intimidade, da qual Ele revela a quem Ele quer, ou Ele revela a quem é íntimo dEle. Em Deuteronômio 29:29 diz que as coisas encobertas pertencem ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Significa que Deus tem sim coisas ocultas, segredos escondidos. Deus tem seus mistérios, Deus tem seus sonhos, e que Ele só revela aos seus íntimos, e Ele só revela àqueles que juntamente estão perto dEle, aqueles que têm um relacionamento de intimidade com Ele. Sabe, porque você e eu, nós não iremos contar nossos segredos a uma pessoa que nós não confiamos. Ninguém em sã consciência vai pegar algo tão íntimo, vai sair, vai chamar qualquer pessoa aí: vem aqui que eu vou te contar um segredo, vem aqui que eu vou te abrir algo pessoal, que eu nunca falei para ninguém, mas eu vou abrir para você. Ninguém em sã consciência faz isso. Por quê? Porque você só confia os segredos a quem você confia. Se você não tem confiança com aquela pessoa, se você não tem intimidade com aquela pessoa, então obviamente você não vai revelar os seus segredos, você não vai revelar os teus sonhos a essa pessoa. E nós vimos ali o que aconteceu com Sansão. Sansão era um homem da qual Deus visitou seus pais e disse que ele seria um nazireu. Então o nazireu não podia fazer algumas coisas, dentre elas ele não podia raspar a cabeça. E esse era um segredo de Sansão e seus pais. Seus pais eram pessoas de confiança, sua mãe que gerou aquele menino. Então obviamente era um segredo que eles guardariam para ele. Mas Sansão, ao invés de guardar aquele segredo que era algo dele e de Deus, ele resolve contar o seu segredo para alguém que ele não poderia contar. Ele resolve abrir esse segredo a alguém que ele não tinha uma intimidade profunda. Ele resolve abrir esse segredo com alguém que não era digno de confiança dele. E ali a palavra diz que quando, entre todas as mulheres que Sansão foi se estabelecendo e foi namorando, ficando, tendo relacionamento, casando, uma mulher chamada Dalila, filisteia, Sansão começa a se apaixonar por aquela mulher. E os reis ali filisteus, eles chegam diante de Dalila e falam assim: ó, se você descobrir qual que é o segredo, porque esse cara é tão forte, ele deve ter algum segredo. Esse cara é tão poderoso que ele deve ter algum segredo escondido, não é possível. Então o que acontece? Se você descobrir esse segredo, nós vamos te entregar prata. E ali fazem uma proposta a ela. Dalila, que obviamente não amava Sansão, era apenas um relacionamento casual para ela, porque os filisteus eram inimigos do povo hebreu. Então ela começa ali a persuadir Sansão. Porque deixa eu te dizer uma coisa: quando você tem um amigo íntimo, você vai chegar nele e você vai te falar assim: ó, eu tenho um segredo para te contar, eu preciso te abrir um negócio aqui entre eu e você, alguém de tua confiança. Mas a pessoa, muitas das vezes, que quer saber um segredo teu sem que você fale, ela apenas quer descobrir aquele teu segredo para usar para alguma outra coisa, para descobrir talvez uma falha tua, um erro teu, para descobrir talvez alguma coisa em que ela possa depois ir lá e te acusar. E ela foi lá persuadindo Sansão, e Sansão por muitas vezes falou coisas que não eram, não, se você fizer trança agora, se você fizer isso, aquilo outro, agora eu vou perder minha força. Até que ele não suporta o tanto que Dalila começa a se intrometer ali e a perseguir aquele segredo. E a palavra diz que ele descobriu todo o seu coração. Ele entregou o segredo do seu coração para Dalila. Então
Dalila raspa o cabelo de Sansão, o que ele não poderia fazer, porque esse era o seu segredo, seu voto com Deus, o voto dos seus pais com Deus. E quando os filisteus vêm para pegar Sansão mais uma vez, e ele acha que não vai acontecer nada, que ele vai dar conta de todo mundo, que ele vai matar a todos, simplesmente porque ele contou o segredo para alguém que não merecia confiança. Simplesmente ele quase morreu, mas foi preso, ficou cego e passou a sua vida até a morte, preso com seus inimigos, por conta de um segredo que ele abriu para alguém que não era digno de confiança. Então, obviamente que nós não contamos nosso segredo para pessoas que nós não confiamos. Deus da mesma forma não fará isso. Deus não vai nos revelar segredos íntimos dele, Deus não vai nos revelar sonhos, Deus não vai nos dar uma revelação profunda de coisas que ele tem para fazer, coisas que ele tem para fazer em Ibaté no ano de 2020, coisas que ele tem para fazer no Brasil ou até no mundo. Deus não vai te dar essa revelação sem que você seja íntimo dele e ele confie plenamente em você. É impossível que Deus faça isso. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: que tipo de relacionamento que você tem com Deus? Que tipo de intimidade que você tem com Deus? Qual é o nível de intimidade que você tem com teu pai? Qual é o nível de intimidade que Deus pode te conceder algo que Ele não concede a outras pessoas? Sabe por quê? Existem muitas pessoas que falam assim: Tiago, mas eu passo o dia inteiro em oração, eu passo o dia em espírito, eu oro o dia inteiro. Aí você pergunta para ela: ok, mas você tem um tempo no secreto com o pai? Você tem um tempo no teu quarto com ele? Você tem um tempo a sós com ele? Não, eu não tenho, eu apenas passo o dia em oração. Mas esse nível de relacionamento é um nível de namoro. É um namoro com Deus, não é um casamento de intimidade, é um namoro. Porque no namoro você pode fazer qualquer coisa à luz de todas as pessoas. No namoro você não vai abrir uma intimidade, o casal não vai ter uma intimidade na frente das pessoas. Então um namoro com Deus é basicamente isso. Está aqui o Gui, a Cris. No namoro eles podem simplesmente estar ali, tá de mão dada, vai dar no máximo ali um beijinho, mais nada. Mas isso ele pode fazer à luz da igreja, do pastor. Isso não vai ter problema nenhum. Ou seja, isso é passar o dia em oração. Não tem profundidade, não tem vínculo maior. Agora, entrar no secreto é casamento. Entrar no secreto, no escondido, Mateus 6,6, isso sim. Mas quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta, e o seu pai que está no secreto te recompensará. O secreto é aquilo que você faz com a tua esposa. O secreto é o nosso mundo offline. O online é tudo isso que vocês estão vendo: as luzes, a roupa que você veio hoje, a estrutura, e tudo isso aqui aos nossos olhos nós conseguimos contemplar e conseguimos às vezes até fazer um julgamento que não é o julgamento de Deus, que não é a forma como Deus está olhando. Mas esse aqui é o nosso mundo online, nosso mundo conectado com pessoas. E no mundo tão imediatista como o nosso, no mundo tão fast food como o nosso, no mundo tão touchscreen, nós tocamos a tela, aparece tudo, e se demora 3 segundos a mais nós ficamos nervosos. Nós achamos que o nosso relacionamento com Deus também é dessa forma. Então o mundo offline é o teu quarto em secreto, é o monte em secreto, é o lugar onde você busca intimidade com Ele em secreto, é o teu lugar reservado com Ele, é o lugar onde não tem a multidão, é o lugar onde a vocês eu revelo os mistérios, a vocês eu revelo os segredos, mas a eles, a multidão que passa o dia em oração, mas que não tem segredo, não tem secreto comigo, a esses não. A esses eu não revelo, porque Deus, Ele quer revelar, mas Ele quer revelar no culto, no offline, aonde ninguém está te vendo, aonde ninguém está vendo o que você está fazendo com Ele. Sabe, em Salmos aqui 25:14 é tão lindo, porque essa palavra segredo, ela deriva da raiz Yasad,
que significa estabelecer um fundamento, fixar um fundamento, como se você fosse construir um edifício, um grande prédio, e você precisa lançar um fundamento, porque um prédio sem fundamento, obviamente que no primeiro vento que bater, não precisa nem ser muito forte, obviamente que ele vai cair. Porque o edifício construído é o mundo online, aquilo que está aos olhos da pessoa, mas a profundidade é o mundo offline. Só que isso é tão lindo, isso é tão profundo. A palavra segredo aqui surge da raiz de estabelecer um fundamento. E eu quero ler aqui Isaías 28:16, e eu quero também ler depois Efésios capítulo 2, do versículo 19 ao 22, junto com os irmãos. Mas Isaías 28:16 diz assim: por isso diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma pedra preciosa, pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Essa pedra do segredo, do Iassad, Deus confia o seu segredo em quem firma a sua estaca sobre a pedra angular, sobre o nome de Jesus. Quem passa o tempo no secreto. Mas vamos ler junto agora Efésios capítulo 2, do 19 ao 22. Efésios 2, do 19 ao 22. Eu queria que você lesse junto comigo isso. Portanto, vocês não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus no seu Espírito. A palavra está dizendo que você é um edifício edificado sobre essa rocha. Agora eu te pergunto, como é que está a estrutura desse edifício? O quanto você está cavando no secreto para que o seu edifício seja um edifício forte, seja um edifício que os ventos podem vir, não serão abalados. É um edifício da qual as pessoas vão olhar e vão dizer: meu, olha o tamanho desse edifício, olha a glória estabelecida nesse edifício. Porque os prédios mais lindos do mundo são os prédios mais altos. Nós vemos lá em Dubai aqueles prédios grandiosos, maravilhosos, são os prédios lindos, maravilhosos, mas você tem noção do fundamento, de como está o fundamento, a distância que está ali para baixo? E Deus confia os seus segredos em quem tem raiz na pedra angular, porque o edifício só pode ser construído sobre essa pedra. O edifício, eu quero te dizer que o offline é o enquanto você está lá na tua casa cavando, chorando, orando, buscando a face de Deus. Só que muitas vezes nós passamos o dia em oração, porque outras coisas tomam o lugar do secreto em nós. Porque talvez eu trabalho home office, eu trabalho em casa e eu passo o dia inteiro com a minha esposa. Mas o fato de eu estar o dia inteiro com a minha esposa não significa que eu tenho um relacionamento de intimidade com ela. Porque se nós passarmos o dia, nós acordamos 7 horas, nós fomos dormir 11 horas, aí chegou na hora de dormir, aí de repente você quer ter intimidade, aí não tem, então passa outro dia, aí passa outro, e passa outro. Então estar junto não significa ter intimidade, porque para ter intimidade os dois precisam querer, ou não? Os homens respondam isso. Ou não? Agora, você imagine só se você fosse lá para o canto para ter intimidade lá para o teu quarto, entrasse lá com a tua esposa. Vamos ter um momento de intimidade agora. Ela olhasse para você e falasse assim: 5 minutos. Irmão, na hora você já ia ficar bravo, eu tenho certeza disso. Agora, se você não passa um tempo em intimidade no secreto com o pai, você não está estabelecendo um casamento com ele íntimo.
Você não está estabelecendo um relacionamento profundo com Ele. E outra coisa, cara, quando você entrar ali em intimidade com Deus, no secreto com Ele, você precisa ter prazer nele, e Ele ter prazer em você, e Ele ter gozo em você. Porque muitas vezes a gente, quando se põe a orar e a buscar, às vezes nós começamos a pedir: Deus, me dá isso, me dá aquilo outro, tal, e a gente começa a encher o nosso ego e se satisfazer. Aí a gente acabou de orar, Deus, amém, fecha a porta do quarto e sai. E Deus não conseguiu te dar uma palavra. E sabe, até mesmo quando nós estamos orando por motivos que são dignos, até mesmo assim, o que Deus procura é intimidade, porque Deus é um Deus relacional. Desde o início do mundo até hoje, Deus busca intimidade, Deus busca pessoas para ter relacionamento. Sabe, hoje de manhã eu acordei, coloquei o despertador e fui para o monte orar. E eu estava ali intercedendo pela igreja, comecei a clamar, e eu fui ali direcionado pelo Espírito, orando por isso, aquilo outro, e todo empolgado, tal. E foi se passando o tempo, 10 minutos, 20, 30, 40 minutos, e eu falei: Deus, tem alguma coisa estranha aqui, que eu estou todo empolgado orando aqui no secreto com você, mas eu não estou sentindo tua glória não estou sentindo tua presença. Sabe aquela coisa quando você consegue encontrar os céus? Quem é íntimo dele sabe quando você encontra Deus ou não. Então eu peguei, parei, sentei ali numa árvore e comecei ali, eu fiquei em silêncio, e passou mais ou menos uns 2 minutos. Então Deus falou assim para mim: agora você vai deixar eu falar, porque até agora só você falou e eu quero falar. Agora chegou a minha vez de falar, porque até agora você entrou aqui todo empolgado, não, tô orando, tal, rodou piano lá, mas agora eu quero falar. Então Deus começou a me falar aquilo que Ele queria fazer. Deixa eu te falar uma coisa: quando você entra para o secreto, a nudez aparece. Quando você entra para o secreto, a nudez aparece. Ninguém vai para o secreto para ter intimidade de roupa. Quando você entra no secreto, a nudez aparece. E aquele que tem os olhos como chama de fogo conhece o teu coração. E não adianta a gente chegar diante da presença de Deus: eita. E Deus lá olhando: eu conheço, eu te conheço. Na verdade o que você está precisando é isso, ou que a gente precisa fazer isso, porque eu quero fazer isso. Não tem como você colocar máscara na intimidade. Na intimidade a gente revela quem a gente é de verdade. Na intimidade a gente revela quem nós somos de verdade. Mas isso só é possível no secreto. É no secreto que as coisas acontecem. É no secreto que o negócio flui. É no secreto que Deus começa a derramar. É no secreto que Deus começa a te revelar coisas poderosas. É no secreto que Ele começa a fazer coisas grandiosas na tua vida. Que Ele começa a pegar você e te levar pro culto. Que Ele começa a falar assim: ei, agora filho, eu quero que você faça isso. Agora eu vou derramar sobre a tua vida isso. Agora os meus planos e projetos para você são esses. Eu me lembro que em alguns anos atrás, eu tinha acabado de ser batizado no Espírito Santo. E minha avó, se eu não me engano, foi a última vez que ela esteve em casa. E ela estava lá no quarto onde ela ficava, que ela já não andava. E nós escutamos a voz dela de fundo. E ela chamou a mim e a minha irmã que estava ali em casa. E ela falou assim: entra aqui e fecha a porta. Pega o seu violão, entra e fecha a porta. E eu peguei o violão, entrei ali, e ela começou a orar, a interceder. E ela começou a falar: Deus, entra nesse quarto agora. Começa a mover agora sobre esse quarto a tua glória. O resultado do secreto, eu lembro que aquele dia minha irmã foi dormir dando risada. Ela recebeu uma unção do riso tão forte, ela não conseguiu mais falar. Eu lembro que aquele dia eu falei em tantas línguas estranhas que aquele dia foi algo poderoso para mim.
pessoal com Deus. E Deus tem os seus íntimos. A palavra diz em Êxodo 33:11 que Deus falava com Moisés face a face. Você consegue imaginar isso? Ele falava com Moisés face a face. Ele não falava com Moisés através de visão, não era através de sonhos. Ele simplesmente, a sua presença aparecia diante dele e ele começava a falar com Moisés. Você consegue imaginar o nível de intimidade desse? O nível de relacionamento desse? Quando Miriam, irmã de Moisés, e Arão começam a questionar: peraí, parece que só Deus só fala com Moisés? É só com Moisés que Deus fala, com mais ninguém? Na hora, o amigo íntimo já... peraí, vocês estão falando do meu amigo íntimo. E ele fala assim: aos profetas, quando tem no meio de vocês, eu uso visão, eu uso sonhos, dou revelações, mas com meu amigo Moisés eu falo face a face, porque ele é uma pessoa de intimidade do secreto. Meu amado, sabe, ser íntimo de Deus vai te trazer alguns benefícios, porque aquele que é íntimo de Deus consegue ter revelações que ninguém tem. Ele anda adiantado do tempo, ele não anda no tempo cronológico, ele anda no tempo de Deus. Ele sabe coisas que irá acontecer no futuro, porque Deus revela a ele. Ele sabe às vezes o que ele vai passar e Deus já avisa ele, porque ele tem intimidade com o Pai. Então aquilo que acontece na vida dele não pega ele de surpresa, simplesmente acontece e ele fala: Jesus, o Senhor me avisou, meu amigo me avisou. Sabe, é tão lindo quando nós vemos essas pessoas sendo amigos de Deus na Bíblia. Lá em Tiago 2:23 diz que Abraão foi chamado amigo de Deus. Abraão, assim como Moisés, foi chamado de amigo de Deus. Aí olha que coisa doida, Deus vai lá destruir a Babilônia. Querido, você é Deus, você faz o que você quer. Você não tem que ficar perguntando para ninguém. Aí Deus está lá para destruir Babilônia. Simplesmente Deus fala: esconderei eu de Abraão o que estou prestes a fazer? Vou esconder eu do meu amigo aquilo que eu vou fazer sobre a terra? Será que Deus pode chamar algum de nós essa noite e vai dizer: ei, será que eu vou esconder do meu amigo, do meu filho, aquilo que eu vou fazer em Ibaté 2020, aquilo que eu farei nos próximos 10 anos sobre o Brasil, aquilo que eu quero fazer sobre as nações da terra? Esconderei eu dele, do meu filho e da minha filha, aquilo que eu estou prestes a fazer? Isso é alguém que tem um secreto com o Pai. O próprio Jesus tinha os seus amigos mais íntimos, os discípulos. Uma multidão andava com ele, 70 foram enviados, mas aí tinha 12 que passavam o dia inteiro com ele basicamente. Dos 12 tinha 3, aqueles 3 que ele chamou lá para o monte da transfiguração. Quem falou: peraí que eu vou chamar vocês 3, Pedro, Tiago e João, vem aqui que eu vou revelar algo para vocês, poderoso. Só que desses 3, havia um que era ainda mais íntimo do mestre, aquele que se auto-intitulava o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo que reclinava a cabeça no peito de Jesus. E eles estão lá na última ceia. Estão os 12 discípulos, estão os 3 mais chegados, e está aquele um mais chegado ainda. E Jesus começa ali a falar com ele e fala assim: ei, de vocês 12, um de vocês vai me trair. Então Pedro, aquele que andou sobre as águas, nenhum outro andou, aquele que teve a relação: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Pedro, não foi carne ou sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Esse Pedro, não foi ele que perguntou para Jesus: Jesus, quem é que vai te trair?
Mas ele simplesmente olha para aquele discípulo amado, para aquele cara que era o mais íntimo de Jesus, que estava com a cabeça no peito de Jesus. Todo mundo lá na maior da preocupação, irmão. Você imagine João lá na cabeça de Jesus. Eu acho que a consciência dele, sinceramente, eu não estava acusando ele não. Aí Pedro dá um sinal, pergunta para ele lá, quem é que vai trair? Aí aquele que é íntimo, que tem informação privilegiada, pergunta ao seu amigo íntimo. E o amigo íntimo responde ao seu amigo íntimo. E o tempo se passa e o amor de João é o mesmo, permanece o mesmo. E Deus fala assim: eu preciso trazer uma grande revelação para os meus filhos daquilo que vai acontecer nos últimos tempos. Mas quem que eu vou chamar? Dos 12 talvez? Pedro? Não. Pedro não, acho que eu não vou chamar Pedro não. Vou chamar quem? Tiago? Não, vou chamar Tiago também não. Já sei. Eu acho que eu vou chamar Tomé. Não, Tomé não. Se eu falar para Tomé, ele não vai crer não. Então Jesus fala: já sei. Eu vou revelar para aquele meu amigo íntimo, para aquele que inclinava a cabeça no meu peito. É para esse que eu vou revelar, que eu vou trazer uma grande revelação. E eu queria abrir aqui em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e 2. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e 2. Acompanhe comigo. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, ele reconheceu a voz do amigo, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu. Nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecido com uma esmeralda circuncidava o trono. Até aí. A hora que ele vai, que ele sobe aos céus, quem estava lá? Era o amigo íntimo dele para revelar, trazer talvez o livro com a maior revelação que existe na Bíblia, trazer os acontecimentos futuros, aquilo que estava para acontecer no nosso tempo. Ei, Deus escolhe um cara íntimo para trazer uma grande revelação, porque aquilo que é segredo profundo, Ele não pode dar a alguém que não for aquele que passa tempo com Ele. Aquele que passa tempo em oração, buscando no secreto. Aquele que busca uma intimidade profunda. Aquele que não se importa em pagar o preço ali em oração, em jejum, porque fala: não, eu quero entrar no nível mais profundo, eu quero entrar no nível maior, eu preciso mergulhar. Meu irmão, é óbvio que jejum não é gostoso de fazer. Eu não encontrei ninguém até hoje que fala assim: nossa, jejum é tão bom, vamos fazer aí 40 dias, jejum é tão bom, vou jejuar. Mas se você quiser chegar mais perto do seu amigo, você precisa abrir mão daquilo que toma o teu coração. Você precisa abrir mão daquilo que preenche o seu tempo, que ao invés de você estar com o mestre, você está fazendo outras coisas. Você fica só flertando no namoro com ele. E às vezes não é nem um namoro, é só uma ficada. Vem aqui no domingo à noite, tchau e bênção. Sabe, Deus quer levar essa igreja para um nível mais profundo, meu amado. E o nível mais profundo não significa que o pastor da igreja tem que estar no nível de intimidade profunda, não. O nível mais profundo para o avivamento bíblico de Baté significa que os membros entrarão num nível mais profundo. Porque quando nós que somos igreja entramos no nível mais profundo, então as pessoas lá de fora vão querer ter o que a gente tem, vão querer buscar o que a gente busca. Porque se nós que estamos aqui todo domingo não estamos apaixonados pela presença dEle, como é que nós vamos falar de Jesus se nós não estamos apaixonados por Ele? Como é que nós vamos falar de um Deus que nós não conhecemos?
Como é que nós vamos apresentar alguém da qual nós não somos íntimos? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Quando você buscar, Ele vai responder. Ele está ansiando por isso. Ele está falando: será que é hoje que meu filho vai entrar aqui no secreto? Será que é hoje que Ele vai tirar, que o Espírito Santo está te incomodando, está incomodando o teu coração, e Ele está lá? Será que é hoje que Ele vai entrar aqui no secreto para mim e começar um relacionamento profundo com Ele? Deus não precisa de sobra, Ele precisa de tudo. Deus não é um Deus de sobra, Ele é um Deus de tudo. Eu quero encerrar aqui com aquele que era um homem chamado um homem segundo o coração de Deus. Um homem que conheceu e se apresentava no secreto de uma forma profunda. Aquele que quando ia sair para uma batalha, para uma peleja, ele simplesmente entrava no quarto secreto e orava: Deus, é para mim entrar nessa batalha? Eu vou sair vencedor se eu entrar. Ele ia lá consultar o amigo dele, porque se o amigo íntimo dele falasse assim: não, ô Davi, pode ir lá e entra que eu vou te dar vitória, ele ia. Agora se o amigo dele falasse: não, Davi, tu não vai não, ele... Como é que Davi foi um homem tão vencedor em guerras? É porque aquele rei entrava no secreto para buscar a intimidade com o Pai. Salmos 42, versículo 1 e 2 diz: Salmo 42, versículo 1 e 2 diz assim a palavra de Deus: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me à presença do Deus vivo? Esse versículo é um versículo tão profundo, meu amado, que muitas vezes nós não entendemos. A corça era um animal que vivia no deserto. Certamente Davi observou tudo aquilo. Só que a corça, um animal do deserto, ela não tem armazenamento de gordura e nem de água. Ela necessita tomar água, e quando ela tem sede, ela precisa absurdamente de água. Só que a corça tem uma característica peculiar. A corça, ela consegue sentir o cheiro da água de quilômetros de distância. Então ela está aqui, às vezes muitos quilômetros de distância, ela começa a sentir o cheiro da água, ou até mesmo o cheiro do lençol freático embaixo da terra. Então aquela corça, quando sente o cheiro da água, e ela já está em uma situação tão desesperada por água, ela começa a correr em direção até avistar aquelas correntes de água, e ela começa a correr, e ela começa a emitir um som de quem ela achou água. Então ela começa a correr desesperadamente para aquilo, até o seu último segundo da sua vida. Ela começa a correr, desesperado até achar água, e a hora que ela encontra a água, ela começa a beber daquela água. Só que a corça, ela não se acomoda no lugar onde ela encontra água. A característica dele é de ficar se mudando de lugares. Então ela se saciou e ela sai, começa a andar pelo deserto. Quando aquela sede bate nela, bate na sua vida, ela começa a procurar água novamente, e desesperadamente ela procura por água. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Deus, a minha alma, assim como a corça, está desesperada para encontrar o Senhor hoje no templo. Meu, será que no culto de domingo nós ficamos pensando isso? Deus, a minha alma está desesperada para encontrar o Senhor no culto. Eu não vejo a hora que comece a cantar os louvores para mim te adorar.
Eu não vejo a hora que começa, chega o dia de terça-feira da célula para me buscar a tua presença. Eu não vejo a hora de entrar no meu quarto em secreto para buscar a tua face. Eu queria que a equipe de louvor viesse aqui à frente. Eu quero falar só mais uma questão. Sabe a diferença daqueles que são íntimos para aqueles que não são? É justamente o que o Davi falou, é a sede pela presença de Deus. É a sede, a fome pela presença. Mas você só tem sede e fome pela presença de Deus se você passa a conhecê-lo. Porque você só quer estar perto de quem você conhece. E quando você conhece uma pessoa e você fala, caraca, aquela pessoa é gente boa demais, eu quero lá, marca no outro dia, marca no outro. Você quer estar perto daquela pessoa. Agora como é que você vai estar perto de alguém que você não conhece? Moisés, depois de ver todos os milagres que ele viu, depois de ele contemplar tudo que Deus fez e retirou o povo do Egito na sua chamada, aquele que quer buscar intimidade face a face, ele simplesmente chega diante de Deus e fala: Deus, se eu realmente achei graça aos teus olhos, me mostra o teu cabode, me mostra o peso da tua glória. Eu quero ver quem tu és. Eu quero a revelação total, de plena de quem você é. Aí o amigo íntimo chega: Moisés, eu não posso revelar a minha glória para você, senão você vai falecer. Mas eu vou te revelar a minha bondade. Moisés, quando desce do monte, o seu rosto está brilhando da forma que as pessoas tiveram que colocar um pano no seu rosto, por causa daquele homem que contemplou a glória no secreto. Nós precisamos ter um coração assim, um coração que tem sede e fome pela presença. Eu lembro lá anos atrás, quando nós fomos para o monte, eu estava ali buscando a presença de Deus, e eu comecei a clamar com Moisés: Deus, me revela a tua glória, me revela a tua glória. Ficamos 2 horas aquele dia no monte, eu saí, não aconteceu nada aconteceu. Eu cheguei em casa triste, nós estávamos em algumas pessoas ali no monte aquele dia. Mas durante a madrugada, uma presença entrou pela janela do meu quarto. Eu estava virado para a parede, e eu achei que eu fosse morrer aquele dia, porque a presença entrou no meu quarto. E eu comecei como a me desfalecer, como se eu fosse desmaiar. E eu comecei a falar: Deus, eu não vou suportar. E aquela presença me chamava para ver, para virar. E eu falei: não, Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Não, o Senhor precisa sair. Essa foi a maior experiência que eu tive. Depois daquele dia eu nunca mais pedi para ver a glória de Deus. Mas hoje, depois de anos, o Senhor tem me despertado para clamar mais uma vez: Deus, me revela a tua glória. Eu não sei o que vai acontecer, mas a minha fome é tanta que eu quero que o Senhor me revele a tua glória mais uma vez. Eu quero que o Senhor revele quem tu és, numa intimidade mais profunda de novo. E eu lembro que depois de alguns anos eu fiquei me perguntando: Deus, por que? Se o Senhor queria revelar a sua glória, como o Senhor entrou no meu quarto, por que o Senhor não revelou ali no monte, a hora que eu estava lá clamando e pedindo? Sabe qual foi a resposta depois de alguns anos? Porque a minha glória eu só revelo para quem busca intimidade. Eu queria que vocês colocassem de pé nessa noite.